de Brasília. Nós falamos aqui nessa semana sobre aquele projeto de lei para regulamentar a profissão de motoristas por aplicativo. Isso deve impactar ao menos 704 mil trabalhadores. O texto foi assinado pelo presidente Lula, ainda pode sofrer modificações, né, depois de ser analisado por deputados e senadores, mas o que foi divulgado já gerou muita dúvida, sobretudo entre os nossos ouvintes. Há muitos motoristas por aplicativo e que serão diretamente impactados, e principalmente, né, com relação à remuneração. Por isso a gente vai conversar agora com um dos integrantes do grupo de trabalho formado para discutir essa questão com o governo e com empresas também. A gente vai conversar com o Leandro da Cruz, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transportes Terrestres Intermunicipal do Estado de São Paulo, né? O Sindicato Intermunicipal. Leandro, obrigada por nos atender, bom dia para você. Primeiro de tudo, eu queria que você apresentasse, por favor, essa associação, porque os nossos ouvintes, muitos deles não conhecem sindicato ou qualquer associação que os represente, né? Como é que se dá a atuação do sindicato, dessa associação, e como é que ele conversa com os trabalhadores para saber a opinião desses trabalhadores? Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia a todos. Tá, assim, o nosso sindicato ele foi fundado em 2017, já estamos no nosso segundo mandato. A gente conversa com os trabalhadores através, né, de rede social, e também a gente fez pesquisas, né, para saber o que o trabalhador gostaria que fosse para esse projeto de lei. E aí nós tiramos um alinhamento, né, de fato que eles queriam, para a gente poder estar colocando junto ao governo, e assim foi feito. E aí, a sua avaliação a respeito dessas mudanças, Leandro? Foram positivas, negativas? O que a gente recebe aqui é muita resposta negativa por parte dos nossos ouvintes. Como é que o sindicato vê isso? Na verdade, Megali, o que acontece? Infelizmente, a gente está tendo uma enxurrada de fake news. Não tem condição do trabalhador ser contra uma lei que regulamenta a própria profissão. Hoje, o nosso trabalhador, ele não tem direito a nada. Pra você ter ideia, só o nosso sindicato aqui tem mais de 10 mil processos contra as plataformas por bloqueio e desbloqueio, para desbloquear eles e entrar na justiça. Então, o trabalhador, ele acaba indo pelas fake news da vida, falando que o trabalhador vai pagar um valor muito alto pela Seguridade Social, e aí ele não entende que para a gente poder ter os nossos direitos garantidos, a gente precisa de ter uma categoria regulamentada. E aí é uma tarefa que agora se inicia, né? Foi para o Congresso, a gente espera que seja votado a favor o projeto de lei, para a gente poder fazer uma defesa que de fato venha trazer proveitos ao trabalhador. Mas, infelizmente, o que nos atrapalha muito são as fake news. E assim está uma enxurrada. E a gente está, na medida do possível, dando algumas entrevistas, gravando alguns vídeos, para levar a informação correta para o trabalhador. E agradeço a oportunidade aqui, o espaço. Mas a desregulamentação, não a total desregulamentação, mas a ausência de regras tão rígidas, não é exatamente o que atrai as pessoas para esse tipo de trabalho? Tem muita gente que tem esse trabalho como um complemento de renda. E por isso entende que essas regras podem atrapalhar. Então, Megali, antigamente, quando essas plataformas entrou aqui no Brasil, que deixe claro, era um complemento de renda. Hoje, 80% dos trabalhadores vive do aplicativo. Então, isso não é uma realidade, né? E a gente, quando fala que já existe uma regulamentação perante o exercício da plataforma no Brasil, é uma grande verdade, porque em 2018 foi sim feita uma regulamentação, mas só que a regulamentação ela tratava só exclusivamente da plataforma ficar no Brasil, ou seja, não existe nenhum tipo de regulamentação para o trabalhador. Só para você ter ideia, aqui no sindicato mesmo, a gente recebe 400 motoristas por mês falando que foi bloqueado pelas plataformas, sem direito algum. Então aí a gente, da grande maioria, a gente tem que entrar com um processo contra as plataformas para reativar a conta dele, porque não existe regulamentação, simplesmente a empresa, ela faz do jeito que ela bem quer, você, o cliente, fez uma reclamação, o trabalhador ele é excluído, e com o projeto de lei vai ter que ter mais transparência, né, referente ao bloqueio, vai ter que ter, ao final do mês, vai ter que ter uma ficha dos ganhos dele, quantos dias ele trabalhou, quantas horas ele trabalhou, quantos km ele trabalhou. Então, de fato, hoje o trabalhador ele vai ser, né, ele vai ter todas as informações pertinentes ao trabalhador comum, porque de fato somos trabalhadores. E hoje o que está posto pela nossa categoria é que nós somos microempreendedor.
Megali, não há condição de ser microempreendedor. Nosso trabalhador, se tirar os 75% dos insumos que é consumido pela gasolina, alimentação e tudo mais, fica 25%, ou seja, fica um salário mínimo, um salário ponto 4. Então é uma inverdade que é levada para o trabalhador. Infelizmente as fake news atrapalham muito. Vamos falar então sobre esses pontos específicos, né? O texto estabelece um valor mínimo por hora trabalhada de R$ 32,00, sendo que 24 para cobrir justamente esses custos de trabalho. Você pode explicar para a gente, passo a passo, Leandro, por favor, para a gente compreender? Posso sim. Toda categoria tem que ter um ponto de partida, tem que ter um piso salarial. Isso é fato. O que estava acontecendo? Um antigo projeto de lei que estava lá tramitando no Congresso, inclusive no governo passado, que eles queriam tributar o trabalhador em 100%. E aí nós levamos a preocupação para o governo que 75% desses custos era despesa na ponta e 25% era salário. E aí foi feito. E quando a gente tirou esses R$ 32,10, que deixe bem claro que é um mínimo, trabalhador, como por exemplo aqui em São Paulo, o trabalhador faz mais, ele faz 40, faz 50, faz 60, né? Mas só que R$ 32,10 é para contabilidade de seguridade social, que ele vai trabalhar, que ele vai pagar sobre o salário mínimo. Pra você ter ideia, tem estados do Brasil que faz R$ 30,00 a hora só, não faz mais do que R$ 30,00. Então a gente tentou tirar um alinhamento de 32,10 que atende a categoria nacionalmente, né? Mas o trabalhador que ganha acima dos R$ 32,00 continuar as mesmas coisas. Só que hoje, com o projeto de lei, o trabalhador está assegurado pela Previdência, que é um direito adquirido, porém não existia isso aqui no Brasil, né? E também agora, né, a partir dos anos que vão vir, né, daqui para frente, a gente vai ter os acordos coletivos, as convenções coletivas, onde a gente vai tratar na ponta o que o trabalhador de fato quer, que seja cuidar da saúde do trabalhador, VR, alimentação, né, seguro de vida e outras coisas mais. A gente tem que discutir também a partir da 8ª hora extra para o trabalhador. Nós temos que discutir o trabalhador que trabalha ao final de semana, ele ganha um pouco mais, o cara que trabalha na parte noturna, ele tem um ganho maior. Então, tudo isso vai ser objeto de acordo coletivo. Então, a regulamentação, de fato, traz o trabalhador para a discussão, de fato, que hoje nunca teve. Só para vocês terem ideia, essas plataformas estão 10 anos aqui no Brasil. Em nenhum momento nós fomos chamados para fazer uma negociação para tratar a situação do trabalhador. Só perante uma regulamentação, um reconhecimento de classe, a gente vai conseguir avançar com as pautas do trabalhador. Tá. Então, compreendendo aqui, o trabalhador, enfim, o motorista, ele roda 1 hora, se ele não pegar passageiro nenhum, ele ganha R$ 32,00. A plataforma tem que pagar, ela necessariamente tem que pagar. Se ele rodar e pegar mais passageiros, ele ganha proporcionalmente ao que ele faz, é isso? Exatamente. Olha para você que interessante foi essa regulamentação. Que está posto ali que o trabalhador tem que fazer R$ 32,10, no mínimo, a plataforma tem que pagar isso vezes 176 horas, ou seja, esse cálculo foi feito para o cara trabalhar de segunda a sexta, 8 horas diárias. E se chegar ao final do mês, que dá 5.600 e pouco, e não alcançar esse valor, a plataforma tem que repor, né, vamos supor que se faltou 1.000, ela tem que repor, se faltou 600, ela tem que repor. Então isso faz que a plataforma, de fato, ela tenha que mandar corrida para o trabalhador, porque, por incrível que pareça, existe o bloqueio branco aqui no Brasil. O que isso significa? O cara fica parado, não recebe corrida, mas está à disposição da empresa. A partir da regulamentação, isso não existirá mais. A empresa será obrigada a mandar viagem para o trabalhador. Se ela não mandar, ela tem que arcar com o salário do cara ao final do mês. Então, isso foi uma grande vitória para a categoria. Bom, tem muitas outras dúvidas e a gente vai voltar a conversar, viu, Leandro? Mas agradeço por hora ao Leandro da Cruz, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transportes Terrestres Intermunicipal do Estado de São Paulo. Até uma próxima, bom trabalho para vocês por aí. Obrigada, viu? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.